E aí, pessoal, boa noite. Nessa live eu e o Mansur vamos falar sobre a regulamentação das apostas aqui no Brasil. Vai ser um conteúdo inacreditável, impressionante para vocês, considerando que o Mansur ele é um assessor do Ministério da Fazenda e é ele quem está tocando todo o time e muitas frentes da regulamentação das apostas aqui no Brasil. É a fonte oficial de conhecimento aí para vocês. Beleza? Vai ser muito bacana essa live. Tô com outro celular aqui para eu conferir os novos comentários, tá? Deixa eu convidar o Mansur aqui. Sistema de segurança e verificação de identidade para empresas de iGaming. Está mudo? Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô. Sem áudio ainda? Já voltou. Legal, legal. Pessoal, veja só. Basicamente, o que eu vou fazer aqui... Eita, o Mansur não conseguiu entrar. Deixa eu ver se eu... Listei novamente. Alô? Opa! Oi, Kaique, tudo bem? E aí, Mansur? Tá saindo o áudio para você aí? Tá tudo bem pra mim. E pra Boa, vocês, estão me ouvindo? tranquilo. Manda aí, pessoal. Manda aí no chat quem tá ouvindo tudo certo aí. Vamos ver. Correria aí, Mansur. Correria, Não consegui correria entrar mesmo. na Ice. É verdade, eu tive uma agenda muito grande lá, cheia de compromissos e a gente não conseguiu encontrar. Foi um Ah, faz parte. momento muito importante, sabe, Kaique? O mercado mundial inteiro celebrando o fato do Brasil ter agora feito sua regulamentação. O Brasil é muito importante no contexto mundial das apostas e qualquer mercado que o Brasil entrar, ele vai ser sempre um mercado muito importante pelo tamanho do país, pela força econômica. E o Brasil não tinha uma regulamentação, né? Tem empresas brasileiras que foram à ICE nos últimos 10 anos e eram sempre cobradas de quando ia sair a regulamentação brasileira. E essa foi a primeira vez que a gente tinha o que mostrar, né? Em termos de lei, em termos de regulação. E para mim, especialmente, foi muito gratificante ver o quanto o mercado mundial, eu falei com os CEOs das maiores empresas de betting do mundo, o quanto eles estavam assim ansiosos para entrar no Brasil, se sentindo mais seguros, porque agora o Brasil tem uma lei para regular as apostas. E esse foi o trabalho que o Ministério da Fazenda fez aí durante o ano inteiro de 2023. E em um ano, um prazo menor do que muita gente esperava, hoje a gente tem aí uma regulamentação das apostas e a Animal, ICE foi um momento muito especial. animal. Temos que criar as ICEs brasileiras também, né? É, Eventos como a ICE, porém, no Brasil. Mansur, a princípio, existem muitas informações, como eu posso dizer, inválidas sobre a regulamentação na internet. Eu gostaria muito de ouvir de uma pessoa que tem total credibilidade para passar uma informação oficial para a gente sobre um panorama geral
sobre como vai funcionar a regulamentação. O governo tem alguma previsão para emitir todo o regulamento com normas práticas para você manter uma licença e não só para se habilitar para comprar uma? E depois, também gostaria de ouvir um pouco da tua visão sobre como vai ficar o mercado ilegal, que hoje em dia acaba sendo muito grande, o que acaba fazendo com que não milhares, mas dezenas de milhares de pessoas, talvez até centenas de milhares, sofram golpes. Olha, você tocou em pontos fundamentais. Primeiro, a nossa regulação, ela prevê que os jogos online estão autorizados no Brasil. E prevê também que as apostas em cota fixa estão autorizadas no Brasil. O que é aposta em cota fixa? É aposta em resultado de evento esportivo real. Quer dizer, um jogo de futebol, um jogo de basquete, um jogo de vôlei que está realmente acontecendo, uma partida de tênis, uma luta de boxe ou de MMA, modalidades esportivas. E o que é o jogo online? O jogo online são aquelas outras modalidades onde existem sorteio, como por exemplo um sorteio de número na internet. Mas, seja para um caso, seja para outro, o que a nossa lei autoriza é que sejam jogos por cota fixa. E o que é um jogo de cota fixa para você e para o seu público? É aquele onde o apostador, quando ele coloca o dinheiro, então ele coloca R$ 1, ele sabe que ele vai ganhar 4 vezes aquilo, 5 vezes aquilo, 2 vezes aquilo que ele colocou. É um jogo onde o sujeito aposta sabendo quanto que ele vai receber se a aposta dele for bem sucedida. Isso é o que está permitido no Brasil. E a partir daí, a gente tem uma série de normas sobre publicidade. É muito importante conversar com você, com o seu público, sobre que tipo de publicidade a gente quer que seja feita no Brasil, naquela Interessante. medida do. Fale mais sobre isso. Como que deve ser feito? Porque hoje em dia é muito bagunçado, né? Então, hoje em dia, o que aconteceu? Tudo é resultado do fato de a gente ter ficado anos e anos e anos sem regra. O Brasil não tinha regra. Então as publicidades cresceram barbaramente. Você não consegue assistir uma modalidade esportiva hoje sem ter um monte de publicidade de empresa de aposta, e essa publicidade não tem que seguir regra nenhuma. E o que a gente colocou na norma e vai aprofundar isso nas portarias? A publicidade tem que celebrar o chamado jogo responsável. O que é isso? A publicidade tem que se preocupar em não estar sendo feita para criança, para menor de 18 anos. Então, os influencers, as empresas, os artistas, todo mundo que anuncia empresa de aposta tem que se preocupar em não estar passando uma mensagem para a criança. E, se possível, como eu já estou vendo desde dezembro acontecer, e fico feliz de ver, dizer que a aposta é para maior de 18 anos, porque é isso que está na nossa lei. A nossa publicidade não pode passar para as pessoas a ideia de que apostar é um meio de ficar rico. Porque, primeiro, não é verdade. E eu preciso usar esse espaço seu aqui que você está me dando para dizer isso. A maioria das pessoas que apostam, pensando que isso é uma profissão, perdem. E correm um grande risco de se tornar viciados em aposta. E isso não pode acontecer. A pessoa precisa jogar com o dinheiro que está sobrando. Jogar como lazer. Ela não pode achar que a regra. É claro que vai ter gente, vai aparecer aqui e ali, que vai falar, eu fiquei rico apostando. Mas isso é exceção. Isso não é a regra. Então o governo não pode, com responsabilidade, falar para as pessoas, não, largue o seu trabalho, largue os seus estudos e vai viver de apostar. Isso não é certo, isso não é o que acontece, isso não vai levar a nossa sociedade para um caminho bom. Então, não pode a publicidade explorar a ideia de que você vai apostar, você está numa situação econômica difícil, e apostando você vai ficar rico, vai morar numa casa com piscina, não vai ter mais problema financeiro, porque isso não é real. Então agora a gente tem regras de publicidade, seja na lei, seja no anexo do CONAR, que tem que ser obedecidas. Isso tudo só veio porque a gente criou uma lei. A gente tem que enfrentar lavagem de dinheiro. E aí, Kaique, eu preciso te falar, porque é exatamente onde você está, já veio conversar com o Ministério da Fazenda e está sendo importante esses nossos diálogos, sobre segurança. Porque a segurança ela é exigida pela lei. A verificação facial, uma série, a comprovação da identidade do apostador. E aí os sistemas de segurança, como é o caso daquele que você desenvolve, são fundamentais para a gente ter um ambiente saudável nesse mercado de apostas. Isso. Dentro da Legítimos, eu ia pontuar que nós eliminamos completamente os jogadores menores de idade,
porque apenas com uma face nós possuímos uma tecnologia de validação de idade. Então, com uma face, nós identificamos instantaneamente se ele tem mais ou menos de 18 anos. Porém, antes disso, nós temos a consulta de CPF, que retorna qual é a data de nascimento. Só aí a gente já consegue bloquear um menor de idade. Depois, nós pedimos o documento e depois o reconhecimento facial. Ou seja, 3 grandes barreiras para bloquear menores de idade de apostar até mesmo em nome dos pais, né? E eu achei incrível, Mansur. Inclusive, todo o governo brasileiro está de parabéns em ter exigido a verificação de identidade e reconhecimento facial, visando que em todos os países do mundo onde o gambling online funciona, é desta forma que foi regulado, né? Com a verificação de identidade, prevenção à lavagem de dinheiro e a prevenção de menores de idade apostarem. Né, que eu acredito que seja um dos maiores problemas. Afinal de contas, imagina um menor de idade usando um dinheiro do pai ou criando algum tipo de vício sem nenhuma noção de como funciona o mundo e, tipo, não poder fazer aquilo, sabe? Toda razão. As pessoas, o ser humano, ele está sujeito ao vício. Existem pessoas que têm uma série de compulsões. E não todas são condenáveis socialmente. Existem pessoas, eu me considero, que têm compulsão alimentar. E não é uma decisão dela. Ela tem que lutar contra isso para não comer mais do que precisa e não ter uma das grandes doenças do nosso tempo, por exemplo, que é obesidade. Outras pessoas desenvolvem compulsão por elementos químicos, na bebida, na droga. E outras, e cada vez mais no Brasil, desenvolvem compulsão por jogo. Então, o que nós precisamos fazer como governo? A partir do momento que a gente regulamentou, que a gente vai cobrar impostos, a gente precisa, como governo, ter a capacidade de estender a mão para as pessoas que são compulsivas. Então, além de todas as regras de propaganda responsável, de jogo responsável, as normas de segurança, por meio da qual a gente vai conseguir saber se a pessoa está exagerando na aposta, se a pessoa está horas, às vezes dias na frente de um celular apostando, a gente também vai ter convênios com o Ministério da Saúde para que o SUS tenha um serviço de atendimento para quem tiver viciado. A gente tem outras regras sobre vício em aposta, por exemplo, a pessoa vai poder delimitar o horário que ela começa a apostar e o horário que ela acaba. A gente vai poder colocar o dinheiro que ela gasta, ela pode limitar o dinheiro, e aí automaticamente isso desliga e dá pelo menos a oportunidade para ela de pensar, porque a compulsão tira você do raciocínio lógico. Você para de pensar no que você está fazendo. Pelo menos se você desliga aquilo por alguns minutos ou uma hora, você dá a oportunidade da pessoa falar, poxa, será que eu não posso encontrar outra coisa? Será que eu não posso, será que eu não estou ficando viciado e etc. Você me fez uma pergunta, desculpa eu voltar, sobre o que a gente vai fazer em relação ao mercado que não se cadastrar no Brasil. E eu preciso responder essa pergunta porque é uma pergunta muito importante e pertinente. O que eu quero te dizer, Kaique? A gente vai ter exigências para quem quiser estar autorizado no Brasil. O pagamento de um valor de autorização que vai ser alto, 30 milhões de reais, vai ter que apresentar uma série de documentos, vai ter que nos apresentar em tempo real esses dados para a gente alimentar esses cadastros, e isso aí você conhece muito bem. A gente vai controlar todo o volume de apostas para saber se a empresa está pagando os impostos corretamente, evitar lavagem de dinheiro, etc. Então a gente vai criar uma série de obrigações para quem se cadastrar no Brasil. O que isso significa na prática? Que a gente vai ter que ter um controle muito rígido de quem quiser continuar oferecendo aposta para o brasileiro sem estar cadastrado no Brasil. E aí a gente tem 3 pilares. O primeiro, 3 armas que a gente vai usar para enfrentar essas empresas que não estão cadastradas no Brasil. Primeiro é que elas não vão poder fazer nenhum tipo de publicidade. A gente tem conversado, canal aberto, TV, canal esportivo já está muito mapeado por nós, mas a gente tem conversado muito com a Meta, que é a dona do Instagram, com a empresa que é dona do YouTube, do Google, para que eles tenham sempre atualizada a lista das empresas autorizadas, para que eles tenham jeito de impedir quem não está autorizado de fazer propaganda. A segunda forma é por meio dos meios de pagamento. O que é o meio de pagamento? É aquela empresa que você usa para fazer o Pix, para pagar a aposta ou o cartão de débito e receber o dinheiro que você apostou. Essas empresas, elas são todas listadas, elas estão lá numa lista do Banco Central. Se você não tiver autorizado a operar no Brasil, essas empresas não vão ser autorizadas nem de fazer o pagamento, nem receber o dinheiro da sua aposta, nem de pagar o prêmio. E a terceira coisa, que é onde a gente está mais
buscando soluções tecnológicas, ainda eu acho que a gente está mais atrasado, na tentativa realmente de derrubar o site. Quer dizer, o site de uma empresa que não tiver autorizado no Brasil não entra no celular que estiver localizado no Brasil. E aí, Kaique, eu conto muito com gente como você, que estuda, que tem conhecimento de tecnologia, que se notabiliza com soluções, para que a gente consiga aprimorar esse mecanismo de realmente não dar acesso para sites de aposta que não estejam autorizados no Brasil. E aí, meu amigo, que eu tenho falado com você já pessoalmente, que você entra na história. O seu país está te convocando para que você desenvolva uma solução para que a gente possa combater nesse terceiro aspecto, quer dizer, que a gente possa impedir com tecnologia que as pessoas entrem em sites de aposta que não estejam autorizados no Brasil. Claro, claro. É sim uma ideia da Legítimos no futuro construir uma tecnologia que identifique em qual país foi comprado e hospedado o domínio do site, para que a gente consiga sim colaborar com sites que estão ilegais num ambiente regulamentado, né? Eu gostaria muito de tocar no assunto sobre manipulações de resultados, porque isso é levado muito a sério fora do país. Qual que é a visão do governo sobre isso, Mansur? Manipulação de resultado, na minha visão, é a crise mais grave enfrentou desde o momento em que o esporte se tornou relevante no Brasil. E como que o esporte se tornou importante no Brasil? A partir do futebol. Mas nós, nos últimos anos, temos nos tornado um país também que desenvolve outras modalidades. Mas começou no começo do século XX com o futebol. A manipulação de resultado é gravíssima, porque é aquela situação que cria desconfiança do torcedor. A gente vai ao estádio e vê, de repente, um filho, eu já presenciei, fiquei muito chocado, de um jogador comete um cartão amarelo, às vezes até faz um gol contra, que é uma coisa que era normal, podia acontecer, o atleta está sujeito a isso, e a criança pergunta para o pai, mas ele fez isso de propósito? Quando isso acontece, a gente está numa crise muito grave no esporte. A gente precisa recuperar essa credibilidade. Então, a gente vai ter, por meio dos sistemas que a gente vai implantar lá na Fazenda, condição de enfrentar a manipulação de resultado. Você fala, como, moço? Primeiro, com o sistema que a gente vai implantar na Fazenda, a gente vai poder identificar apostas suspeitas. O que é isso? Você olha que tem uma aposta de R$ 1 milhão num escanteio na Série B de um campeonato estadual da região norte do Brasil. Já liga um sinal amarelo. Por que alguém está apostando R$ 500 mil num escanteio num campeonato da Série B? E aí você tem empresas no mundo inteiro, como Spot Radar, como Genius, tantas outras, que são especializadas em conferir comportamento padrão de atleta. Elas vão pegando um catálogo de comportamento e falam, olha, este comportamento dele nessa partida foi diferente do que ele costuma agir. Quando você soma essas duas coisas, você pode ter até uma escala de suspeita. Número 1, o 1 é a suspeita mais fraquinha. Não, vamos continuar observando, mas não tem nada que indique que foi fraude. E a número 5 é quase que a certeza. Então, se você bater no número 3, tem um indício forte aqui, a gente, como governo, pode até mandar uma ordem para as empresas de aposta, porque a gente vai estar conectado no sistema para dizer, tira esse jogo do card. Tira esse jogo do card que ele está sob suspeita. E aí a gente vai conseguir, de alguma maneira, fazer o preventivo da manipulação de resultado. E depois, para punir os infratores, e eu quero dizer, os atletas brasileiros não são manipuladores. Os atletas são pessoas que lutam para chegar para ser atleta de alto rendimento, mas tem exceção que se deixou corromper. Em relação a esses, a gente depois tem o Ministério da Justiça, tem a polícia, tem o Ministério Público para que ele faça a investigação e dê as penas. Inclusive, um fator muito importante que é a nossa justiça desportiva, que pode suspender o atleta e pode até banir o atleta do esporte, e tem feito isso ultimamente. Claro. A Legítimos possui um produto muito interessante contra a manipulação de resultado, que é a nossa base de vínculos com jogadores e vínculos no esporte de forma geral. Imagina que, sei lá, eu sou aqui um jogador de futebol do São Paulo e o meu primo, ele vai lá e cria uma conta no site de bet para apostar.
eu consigo, através do nosso produto de consulta, checar toda a árvore genealógica de todo jogador vinculado ao esporte, qualquer tipo de esporte. Então, de forma instantânea, nós conseguimos levantar uma flag não só para o governo, mas para o dono do site, que aquele determinado cliente do site de apostas possui vínculo com um atleta do esporte. Sendo assim, pegando talvez grandes manipulações pela raiz. O que você acha desse produto? Ah, eu acho excelente. Eu acho que a gente vai contar com mais esse produto, essa colaboração, conhecer esse produto e contar com ele como mais uma ferramenta para a gente combater manipulação de resultado. Eu acho que, como eu te disse, você faz parte de uma geração que a gente conta muito no país, que é uma geração que se voltou para a tecnologia, se voltou para o desenvolvimento de soluções tecnológicas. E o Ministério da Fazenda, você já testemunha disso, está muito aberto a receber contribuições. Então, contamos também com esse produto para que a gente possa enfrentar a manipulação de resultado. Claro. Uma outra pergunta, eu vou te alugar aqui, viu? Tem muitas perguntas boas aqui. Um amigo meu me perguntou sobre. Hoje no mercado ilegal, acontece muito quando alguns apostadores fazem uma aposta, perdem dinheiro e vão no Banco Central e pedem estorno do Pix, com o argumento de que Isso. foram roubados e etc. Como isso vai acontecer no mercado regulado? Quais serão como posso dizer, os requerimentos para você poder pedir um estorno do seu pagamento via Pix? A gente está desenvolvendo isso. A gente sabe que essa é uma preocupação dos operadores. Nós estamos sensíveis a essa preocupação. Os operadores, eles vão ter os cadastros de quem faz isso com frequência e a gente vai trabalhar, porque a gente tem que medir as duas situações. Primeiro é o sujeito que, querendo fazer malandragem, querendo fraudar, pede o estorno depois que perde, e também a gente não pode proibir aquele que está muito perto de ganhar sem uma razão razoável, porque senão ele vai na defesa do consumidor e vai acabar entrando com um pedido para receber o dinheiro dele. Nós vamos. O que é importante dizer agora é que a gente não é insensível a isso. A gente conhece, sabe que esse golpe está acontecendo. Isso não acontece só nas apostas, acontece inclusive em jogos esportivos. O time perde, o sujeito pede para o dinheiro de volta, diz que não teve o serviço prestado. A gente vai criar um mecanismo de abrir um processo interno para verificar se isso realmente aconteceu, porque pode acontecer, ou se isso é, na verdade, uma tentativa de fraudar. Se for uma tentativa de fraudar, a gente pode até ter um cadastro dos apostadores que fazem isso e eles vão acabar tendo limitações junto aos operadores para fazer novas apostas e, se for o caso, o próprio operador poder contestar isso e se defender para manter o dinheiro do que o sujeito apostou. Show de bola, show de bola. Hoje isso é uma dor gigantesca no mercado cinza, digamos assim, né? Que ainda não é um mercado 100% regulamentado. Eu Outra pergunta que chegou aqui na... tenho recebido muitas conversas sobre isso e a gente está preocupado. Boa. Eu acredito que existem várias formas de conseguir segurar isso, né? Tem que quebrar a cabeça um pouco. Eu mesmo tenho algumas ideias, a gente pode conversar depois. Mas uma pergunta-chave, datas. Tem alguma data definida? Porque tem muitos operadores, inclusive muitos gringos, né? Empresas gigantescas que querem chegar forte no Brasil. As pessoas não esperavam que a gente fosse regulamentar em 2023. Sim. Nós regulamentamos em 2023. Agora, nós estamos trabalhando para abrir a janela em março, quer dizer, a pessoa vai apresentar seu pedido de autorização em março, e a gente vai manter essa possibilidade até julho. Em julho, a gente vai soltar a primeira lista de empresas autorizadas a trabalhar no Brasil. Depois, a gente pretende reabrir essa janela em outubro e fechar em dezembro. A autorização é uma coisa muito séria. A gente quer fazer tudo eletronicamente, num site, sem criar um balcão de negócios, porque não é essa a intenção do governo. A gente quer fazer eletronicamente, de modo que o sujeito faça o upload dos documentos que ele vai apresentar, faça o pagamento e eliminar ao máximo que alguém do governo decida se o sujeito vai entrar ou não pela cabeça dele. Que a gente quer fazer critérios objetivos. Preencher o que está na regulamentação, vai entrar, pagou a taxa, vai entrar,
e diminuir a necessidade do sujeito ir negociar na fazenda. A gente não quer nada disso nesse mercado. A gente quer, na verdade, que esse mercado de apostas seja sério no Brasil, seja saudável e sério, e que as pessoas mudem um pouco esse preconceito, porque eu tenho visto que muitos dos operadores com os quais eu falo, praticamente todos, são empresas sediadas fora do Brasil, com compliance, com medidas de responsabilidade interna. Então a gente quer que essas empresas entrem no Brasil sabendo que o Brasil é um mercado sério para esse segmento de Claro. apostas. Para trazer também uma segurança para eles de investir centenas de milhões de reais, gerar emprego dentro do Brasil, inclusive, né? Para melhorar a situação do nosso país. Mansur, para não te alugar, a última pergunta que eu tenho aqui seria sobre, basicamente, no mundo das apostas, nós temos o operador, que muitos deles, se não 99%, são white label, né? Então imagina que tem um sistema que criou esse site por trás, né? E basicamente existem grandes sistemas que operam tanto no Brasil, ou seja, fornecendo todo o background para você criar um site de aposta, e tantos sistemas que operam na Europa, nos Estados Unidos, em todos os países que é regulamentado. Haverá algum tipo de regulamentação sobre esses provedores de sites de apostas? E a segunda pergunta, ainda dentro desse tópico, seria: e se esse provedor fornecer o sistema para um site que não tenha licença? Acho que travou aqui para mim, pessoal. Opa, o Mansur caiu. Pessoal, o Mansur caiu. Acho que ele já volta. Deve ter começado a chover, alguma coisa assim. Caiu, Kaique. Vai voltar, vai voltar. Última pergunta e já mato com ele aqui. Opa, vamos lá, Mansur. Eu Voltamos. caí, eu voltei. Caiu a internet aí, voltou. A pergunta tinha sido sobre se vai existir algum tipo de regulamentação, outorga, licença, alguma coisa do tipo, sobre os provedores de sites. E segundo, qual vai ser a consequência com o provedor de site, com o sistema, né, que nós chamamos de bet houses, bet softwares, etc., que proverem um sistema para você criar um site de apostas e rodar, operar um site de apostas que não efetivamente tenha licença. Exatamente. Nossa primeira portaria trata disso, da certificação dos provedores, da certificação de que eles estão seguindo. Então a gente vai ter umas 4 ou 5 empresas que elas existem no mundo que vão pedir uma autorização para trabalhar no Brasil, e essas 4 ou 5 empresas elas vão ter a tarefa de fiscalizar os provedores e também as plataformas. Se a empresa
provedora estiver fornecendo suporte, serviço para uma empresa que não está autorizada no Brasil, ela vai perder a possibilidade de trabalhar com as empresas autorizadas no Brasil. Ela vai ser proibida de trabalhar no Brasil. Então, a gente espera e acredita que os provedores não vão trocar a possibilidade de oferecer serviço para empresas que não estão autorizadas e acabar ficando fora do mercado inteiro. Então, a gente vai ter empresas que vão estar certificadas pelo Ministério da Fazenda, primeiro, para que os provedores cumpram o que está nas regras, e segunda, para impedir que essas empresas provedoras ofereçam serviço para sites, para operadores de aposta esportiva ou jogo online que não estejam autorizados a trabalhar no Brasil. Perfeito, perfeito. Colocação perfeita. Além da regulamentação que vai ter sobre os gateways, sobre jurídico, imagino que vai ser algo bem rígido, até porque quanto mais rígido, mais com veste de seguro, né? Com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, É muito Mansur, importante isso para a gente. foi excelente o nosso papo. Tenho certeza que esse papo vai repercutir muito no mercado das apostas. Você trouxe informações para a gente oficiais de dentro do governo que com certeza muita gente não sabe. E eu imagino que em alguns anos o mercado no Brasil vai deixar de ter uma imagem de ser algo que é cheio de trambique, que tem gente que aposta e não recebe, tem gente que se vicia e nada acontece, até porque eu tenho visto, estive aí em Brasília presencialmente, eu tenho visto da sua parte uma grande preocupação com anti-addict, né, que seria o antivício, ao mesmo tempo com o gateway efetuar os pagamentos, com o operador efetuar os pagamentos, né? Então, acredito que o mercado agora vai se tornar outra coisa. Eu acredito, Kaique, que grande parte do nosso trabalho seja essa nossa obrigação de comunicar para as pessoas o que a gente está fazendo. Então, para nós, para mim particularmente, foi um grande prazer ter aceitado esse seu convite, porque você fala para muita gente, você tem muitos seguidores, e é uma oportunidade de, mais uma vez, a gente atingir muita gente para explicar o que a gente está fazendo. Então, eu que te agradeço pela chance de essa oportunidade de poder falar com o seu público, falar com as pessoas que te seguem, que estão assistindo a nossa live, numa sexta-feira à noite, para poder esclarecer um pouco e dizer que eu estou à sua disposição se você quiser, de alguma forma, continuar essa conversa. Para mim é um Claro, prazer ter estado com você e eu espero que a gente fale mais. claro. Obrigado, Mansur. Obrigado pela sua participação. Um abraço. Um abraço, ótimo final de semana. Você também. Tchau, tchau.